Paz para todos, seja muito bem-vindo ao canal. Estou aqui falando sobre a história de Davi, uma história muito abençoada que tem muito a nos ensinar. No vídeo passado eu falei sobre um momento triste na história de Davi, onde ele se enfraquece na fé, ele começa a falar para si próprio e ele começa a colocar para fora todos os seus medos. E por causa disso ele começa a mentir, começa a fazer coisas que não era agradável a Deus. Nada tão diferente quanto eu e você, quando a gente se enfraquece na fé e o que fala mais alto no nosso coração é o medo. Porque de fato o medo sim é que é o contrário da fé. As pessoas acham que o contrário da fé é incredulidade. O contrário da fé, na verdade, é o medo. O medo é que faz você ter reações e ter decisões, quando não precipitadas, completamente equivocadas. Por exemplo, a paixão. A paixão, na verdade, ela é simplesmente movida por medos. Seu coração dispara quando vê a pessoa. Por que seu coração vê? Porque o seu corpo tem transformações. Por que isso? Medo de não ser aprovado, medo de não ser aceito. Os medos é que controlam as paixões. Na verdade, tudo na vida começa com paixão. Você tem que se apaixonar pelo emprego, você tem que se apaixonar pela vida, pela namorada, pelo teu curso, pelo trabalho. As paixões nos movem. Porém, nós não podemos ficar na paixão, nós temos que transformar isso em amor. O amor são certezas, é calmaria. Então, tudo começa com paixão, mas não pode terminar em paixão. Paixão, ela sempre vai fazer você agir de uma forma precipitada, inconveniente, irracional. A Bíblia fala da paixão de Cristo, né? Que de fato começa assim, como tudo na vida. A mosca aqui. Como tudo na vida começa com paixão, né? Porém, tem que se transformar em amor. E o ponto aqui de Davi é que ele estava apavorado, que é o que você vai ler. Aliás, estou falando do vídeo passado, né? Que é o que você vê lá no vídeo passado. Davi completamente apavorado, e por causa desse apavoramento dele, ele começa a mentir. E é assim mesmo, quando eu me enfraqueço na fé, as minhas concupiscências começam a gritar mais alto, eu começo a saciá-las, eu começo a expor elas, né? Então, se torna algo assim, no meu entendimento, muito esperançoso, porque se Deus mostrando que um homem que, segundo o coração de Deus, enfraqueceu na fé, mas depois ele de fato se levanta, ele crê, ele tem novas oportunidades com Cristo, essa é a minha esperança e a sua esperança também, que mesmo com a nossa fé enfraquecida, mesmo estando muitas vezes por causa disso, os nossos pecados gritarem mais alto, eu posso voltar atrás, eu posso pedir perdão, eu posso clamar a Deus, Ele pode me ajudar, Ele pode me atender. Essa sua esperança é a minha esperança também. Esse ponto da história de Davi nos dá essa perspectiva esperançosa, que mesmo enfraquecidos, Deus ainda olha pela gente, e a gente ainda pode se levantar, fazer tudo de novo. No vídeo de hoje nós estamos aqui uma questão aqui muito complicada, que nós vamos falar aqui sobre Saul, que vai consultar uma feiticeira, e é muito debatido isso aqui. E eu quero começar a dizer para você que, de fato, nós não temos acesso ao mundo dos mortos. O ponto é esse. Por eu não ter acesso, então, logo, se aparecer alguma coisa, não é o morto, porque eu não tenho acesso a ele. Agora, já Deus tem acesso. Deus, ele tem acesso, Deus, ele pode tudo, ele pode fazer o que ele quiser. Então, alguns teólogos vão defender que esse texto aqui se trata, de fato, de Deus trazendo, porque Deus pode, e outros vão defender que não é. É uma interpretação que de fato não tem como ser Samuel, que é a que eu vou defender aqui. Eu não acredito que tenha sido Samuel, mas preste atenção, eu não estou batendo martelo, eu não estou dizendo que é assim, eu estou dizendo que me leva a crer mais nessa perspectiva, eu não estou negando a outra, eu estou apenas dizendo que eu prefiro acreditar mais nessa aqui. Eu vou te dizer o porquê através desse vídeo aqui, mas de fato aqui nós não temos como bater o martelo, porque Deus faz o que quer, como quer, a hora que quer. E Samuel já estava morto e todo Israel o tinha chorado. E tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade, e Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Ou seja, ele tinha proibido. Por que ele tinha proibido? Porque a lei diz isso.
A lei fala claramente que não era para ter consultas aos mortos, nem feiticeiro, nem nada parecido. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se a Sunem. Ajuntou Saul e todo Israel, se acamparam a Gibeá, ou seja, que a guerra estava comendo solta. Até porque Gate, né, ele estava com Davi do lado. Não nesse momento aqui, mas Davi ele tinha se mostrado muito a favor de Gate, que não é a verdade, como vimos no vídeo passado. Na verdade, Davi estava enganando. Mas na cabeça do rei Aquis, que Gate na verdade é a cidade, perdão. Na cabeça do rei Aquis, Davi estava com ele, então isso criou mais coragem, mais força para atacar Israel, e é o que estava acontecendo. Vieram com tudo, Saul ficou morrendo de medo, só que Saul não tinha como consultar. Por que ele não tinha como consultar? Porque ele matou os profetas, lembra? Ele matou os profetas. E aqui ele faz algo terrível, agora a consciência dele deve estar lembrando ele disso, e ele não tem como consultar, inclusive lá na frente ele vai dizer que ele não tem como consultar, não tem sonhos, não tem nenhum tipo de revelação. Por que ele diz isso? Porque Deus pode se manifestar e falar através de várias formas. Porém, as principais Deus fala através da palavra, das pessoas que te amam e das circunstâncias. Mas Deus ele tem milhões de formas de falar, fora as principais. Ele tem milhões de formas de falar. E Deus não estava falando com Saul. Vendo Saul no arraial dos filisteus, temeu extremamente, muito no seu coração. Então, de fato, ele morre de medo. Como eu falei no início aqui do vídeo, aqui, o medo é um péssimo conselheiro. O medo é o contrário da fé. E quando você faz as coisas baseadas em medo, você pode ter certeza que você vai se precipitar, vai fazer alguma besteira. E é exatamente o que ele vai fazer aqui. Isso nos ensina que você tem que ter mais fé. A fé é o contrário do medo, ou seja, a fé ela é corajosa. A fé ela me dá certeza, ainda que eu não estou vendo nada. Então, você tem que basear suas ações mais na fé do que nos medos. Mas vamos lá. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então Deus não falou de forma alguma com Saul, e ele ficou morrendo de medo, porque ele imaginava que ele poderia até morrer dentro dessa guerra. Saul se disfarçou e vestiu-se de outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito da feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: até aqui tu sabes o que Saul te fez, até aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos, os encantadores, porque pois me armas um laço na minha vida para me fazeres morrer. Então a mulher que está muito preocupada, porque de fato Saul, ele como rei de Israel, tinha determinado que se acabasse isso, e ela estava morrendo de medo de ser descoberta, porque ela poderia até ser morta. Como Saul estava disfarçado, ela não reconheceu Saul. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. E a mulher então lhe disse: a quem te farei subir? Disse ele: faz-me subir a Samuel. Então você vê aqui que a mulher que tem um espírito da feitiçaria, né? Ela chama aqui o Samuel. Primeiro ela dá um grito, que já é algo a se questionar, porque por que se você está acostumado a chamar espírito, de repente você dá um grito? Por causa do espanto da visão. Isso poderia ser que de fato ela é uma charlatã e de repente naquele momento Deus achou graça de trazer, como eu falei, eu não tenho acesso, as pessoas não têm acesso ao mundo dos mortos, mas Deus tem, Deus faz o que ele quer, a hora que quer, como quer. Então Deus pega e traz, então agora ela está tendo uma visão verdadeira, por isso o espanto que ela tem. Mas vamos lá, outro ponto também é que ela vê um ancião. Ora, espíritos não têm corpo, espírito não tem, não existe crianças no reino do céu, neném no reino do céu, e nem existe velhos no reino do céu, existe uma idade só, assim como os anjos, que têm uma idade só. Essa é a perfeição do mundo vindouro, né? Até então, o que acontece na morte? Você morre, a tua alma vai para Deus, só que num certo momento da história da humanidade, o corpo vai ter que ressurgir. Então, apesar de a alma estar num lugar de descanso, que a gente dá o nome de seio de Abraão, que seria uma sala de espera do céu, assim como tem uma sala de espera do inferno, porque no inferno mesmo não tem ninguém lá.
né? Nem diabo, nem ninguém. Ele ainda vai ser inaugurado. Mas existe um tipo de uma sala de espera, né? Que seria... Existem alguns nomes que é dado a ele, como Hades, como Geena, mas na verdade é só uma forma de falar, né? Que é tipo uma sala de espera, onde a pessoa fica esperando para chegar o grande dia do julgamento, onde uns vão inaugurar o inferno e outros vão inaugurar de fato o céu. O céu, propriamente dito, ele vai ser habitado com o corpo. Então, a alma, nesse exato momento, se você morrer, a sua alma vai para Deus, nessa sala de espera chamada Seio de Abraão. Porém, vai chegar o dia em que o corpo vai se unir à alma de novo, e o corpo vai ser agora incorruptível, vai ser o mesmo corpo de Cristo. E aí nós vamos habitar com Deus, né? Mas então, não existe então uma forma de corpo. Mas claro, o que a pessoa pode alegar, né? A pessoa que tem essas práticas, né? O que ela pode alegar? Ela pode alegar que de fato se trata aqui de uma visão, né? Tudo bem, então vamos continuar. E aí se pergunta para esse ser que apareceu, né, alguma coisa sobre o futuro, que é esse é o objetivo de consultar, né? Se consulta mortos para isso, né, para saber algo a respeito do futuro. E ele diz: então disse o Senhor, por que pois aí Saul responde, versículo 17, 18: por que tu não destes ouvido à voz do Senhor e não executastes o favor da sua ira contra Ameleque? Por isso o Senhor te fez hoje isto, e o Senhor te entregará, e aí vem aqui a resposta do futuro. E o Senhor te entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estará comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Então, o ponto aqui é esse aqui, é o que ele fala. Porque Samuel é um profeta de Deus em que tudo que ele falou, Deus assinou embaixo. O que ele afirma aqui não acontece. A primeira afirmativa que ele fala aqui: e o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus. Bem, você vai ver, se você continuar, daqui a pouco nós vamos chegar lá, até o final da história, que quando Saul percebe que os filisteus estão chegando, ele simplesmente não quer ser entregue na mão dos filisteus. Então ele pega uma espada e se mata, e se suicida. Inclusive a pessoa que forneceu a espada para ele também se suicida. Mas, então não se cumpriu, ele não caiu nas mãos dos filisteus. Mas, em contrapartida, os que defendem isso vão dizer: não, de fato, por causa que ele já estava nas mãos dos filisteus, é que ele tomou tal ato, né? Simbolicamente, os filisteus já tinham dominado, e agora não tinha mais o que ele fazer, ele já estava dominado pelos filisteus. Então, tem essas duas argumentações. A segunda: amanhã tu e teus filhos. Primeiro que não foi amanhã, né? Não aconteceu no outro dia. Mas aí também o outro lado vai defender que essa é uma forma só, é um jeito de dizer, uma forma de dizer. E aí, que você e seus filhos. Bem, Saul tem 6 filhos, 6. Sendo que 4 é homem. Dos 4, 3 de fato morreu na batalha, mas um sobreviveu. E você vai ver que depois ele vai morrer, de fato. Então, diante de tudo isso que eu estou falando aqui, dá a entender que de fato não se trata... Por causa do sol. Então, dá a entender que de fato não se trata aqui de um cumprimento da palavra. Então aqui não aconteceu. O que eu estou dizendo, o que eu defendo, é esse ponto de vista, que de fato não se trata aqui de Samuel, diante de tudo, de todos os argumentos que eu falei aqui. Mas também não estou aqui batendo martelo. Não estou dizendo aqui que foi isso. Pode ser também. Por que pode ser? Porque Deus, como eu falei, eu não tenho acesso, você não tem acesso ao mundo dos mortos, mas Deus tem. Deus pode fazer o que Ele quer, como Ele quer, e Deus pode ter trago como uma visão, porque como um fato em si não tem como. Porque nós estamos falando aqui de alma e espírito que não tem corpo. Mas, de fato, pode ter sido uma visão, de fato, que Ele traz, né? A pessoa vê aquilo, quer dizer, não sei. De fato, aqui que eu não estou batendo o martelo, eu não sei o que de fato aconteceu aqui. Eu só sei que há uma proibição de consulta a mortos. E nós temos uma religião atual hoje que de fato consulta os mortos, que é o espiritismo, né? Na visão deles, segundo, que é uma visão universalista, né? Que quer dizer que todo mundo vai se salvar porque as pessoas vão se reencarnando, ou seja, ninguém nunca, as pessoas sempre vão se aperfeiçoando, então todo mundo no fim vai ser salvo. E também
se há uma consulta a mortos. Segundo eles falam que eles fizeram uma pesquisa séria, né, para poder... Tá no próprio site do Espiritismo, não estou falando aqui nenhuma bobagem, no próprio site do Espiritismo diz isso. Como é que eles têm essa certeza, essa convicção de que, de fato, se trata aqui de uma verdade? É porque, dizendo eles, que eles fizeram uma consulta seríssima. E essa consulta seríssima que eles colocam, na verdade, é uma entrevista. É uma entrevista, quer dizer... Então, é muito frágil isso. É como eu falei, sempre que você tem visões, a primeira pergunta que você deveria se fazer a primeira pergunta que você deveria se fazer, isso eu falo entre todas as religiões. Até no meio evangélico tem muito isso, né? As pessoas elas gostam muito da espiritualidade, né? Eu vi um anjo falou, as pessoas gostam muito. Mas a pergunta é, o que te dá tanta certeza? Porque não existe só uma fonte no mundo. Existe, como eu falei, existe Deus atuando, mas existe também as forças das trevas. A Bíblia, ela traz algumas orientações sobre como você deve proceder. E qual que é a orientação que a Bíblia traz? A orientação que a Bíblia traz é, tenha muito cuidado. E que você não deve buscar essas coisas. Você deve ter muita cautela. Exatamente por causa disso que eu acabei de dizer. Então, a orientação da Bíblia é cautela, porque é muitas religiões que se fundaram isso. É muita gente que estava no cristianismo, de repente, eles saem do cristianismo porque tiveram visões. Eu me lembro de conversar com uma pessoa uma certa vez, ele está aqui no canal, é uma pessoa que acredita muito em seres de outro planeta. E aí você vai conversando com a pessoa, você vai descobrindo, ele tem um certo feitiço com isso, né? Ele comprou aparelhos que possam olhar, porque na verdade tudo isso é baseado numa certa visitação que ele interpretou como uma visitação de um extraterrestre. Que o diabo pode se transformar em anjo de luz. Então, quer dizer, ele pode aparecer como um ser celestial, dizendo, olha, eu paz na terra para com os homens, eu sou Gabriel, vim te trazer uma boa nova, escuta-me. É isso que o apóstolo está dizendo. Ele pode se transformar, ele pode transparecer. Então, as forças das trevas, elas sempre vão saber muito do teu passado, porque há tá aqui o texto, né, que fala que estão sempre ao nosso derredor. Isso significa o quê? Que desde o dia que você nasce até o dia que você morre, eles estão sempre te olhando, te observando. Pensa na sua mãe, por exemplo, que sabe quando você está mentindo. Por que ela sabe? Porque ela conhece seus trejeitos, tá? A mãe sabe, né? E quanto mais esses seres malignos, eles conhecem bem você. Eles sabem, por exemplo, quando você está pensando em alguma coisa, que a própria passagem diz, né? Que ele lança dardos inflamados. O que é esses dardos inflamados? São pensamentos. Ele lança pensamentos. Por exemplo, se eu falar alguma palavra morte, talvez as suas feições vai mudar na mesma hora, né? Você vai ficar, nossa, meio cabisbaixo, meio triste. Então, quer dizer, então ele sabe fazer o jogo. Então, conhecer seu passado, ele conhece muito bem. Agora, o teu futuro é que ele não conhece. O futuro pertence a Deus. Porém, ele tem algumas probabilidades. Ele pode ter um bom nível de acerto. E também, nós vivemos... uma coisa que você não deve esquecer é que talvez você deve estar se perguntando, mas como é isso possível, né? Ele está ao redor. São quase 7 bilhões de pessoas no mundo. Como é que ele pode estar ao redor? É porque o número, o que Deus criou em relação a seres espirituais, Deus criou de uma vez só. O ser humano não. O ser humano ele nasce e morre, né? Então quando Deus ele projetou a humanidade, ele não criou de uma vez só. Ele criou nesse processo de nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer. Já os seres espirituais, Deus criou de um jeito só, pá, numa contagem só. E as passagens bíblicas dizem que elas são incontáveis. Não tem como você colocar em números isso. São milhares de milhares, milhares de milhares. Então, é uma forma de dizer que não tem como contar. Não é que é infinito, mas é tantos que fica difícil contar. Já os seres humanos têm como contar. Nós somos 7 bilhões hoje. Se contar desde o dia que Adão nasceu até então, segundo algumas pesquisas, né, dá-se a entender que tem mais ou menos o dobro. Então, até então, toda a humanidade, algumas perspectivas é essa, que é quase 14 bilhões de pessoas, que é possível contar, já os seres espirituais não são possíveis contar. Então, é por isso que eles podem, né, ter esse acesso, e principalmente eles terem conhecer sua vida do início ao fim. Eles nunca vão acertar muito, é o futuro. E o que acontece? A Bíblia fala que Deus ele se manifesta de uma forma silenciosa. Deus achou graça.
de se manifestar de uma forma silenciosa no mundo, ao ponto que só as pessoas que têm fé conseguem detectar. E é claro que todos os seres espirituais vão acompanhar o ser que criou todas as coisas. É por isso que, por exemplo, sonhos não são algo assim tão na cara. O que você está sonhando não é de fato aquilo que você está vendo. De fato tem que ter uma interpretação. Como tá os textos aqui que eu estou colocando aqui, que sempre houve interpretações de sonhos. Ou seja, aquilo que a pessoa está vendo não é o que ela está vendo. Na verdade, precisa de uma interpretação. Por quê? Porque é uma forma silenciosa. E aí você vê todas as pessoas que vão consultar, por exemplo, adivinhos, pessoas que vão consultar cartas, ou seja, elas têm que ficar lendo os símbolos, nada está claro, então elas têm que ficar, ela tira a carta, vê os símbolos, e através dos símbolos elas fazem uma leitura, não é igual ao sonho, você tem que fazer uma interpretação, você tem que fazer interpretação na carta, na bola de cristal, tem que fazer interpretação na borra do café, tem que fazer uma interpretação, e aí vai, tudo aquilo que é espiritual, que você vai consultar, as pessoas elas têm que ficar lendo os símbolos para tentar trazer um entendimento, porque Deus age de uma forma silenciosa, e de fato. Sabe o que não é silencioso? É as Escrituras. As Escrituras, elas estão aí falando claramente. É claro que também existem certos assuntos que não são tão claros, é por isso que você tem que estudar, entender e compreender, mas tem outros assuntos que são muito claros na Bíblia, como perdoar, como Jesus é a salvação, e vários outros assuntos que de fato está claro na Bíblia. E essa clareza até uma criança entende. Então, o que eu estou querendo defender aqui para você é que de fato se volta para Deus, se volta para as Escrituras, dê ouvido à palavra de Deus e tenha muito cuidado com essas coisas espirituais, né? Aparições, visões, tenha muito cuidado com isso, põe um pé no freio nisso aí. Você deve estar sempre se questionando, entendendo que aquilo que é de Deus sempre vai exaltar Cristo. É simples, tudo aquilo que aparecer, visão, tal, sempre vai exaltar Cristo. Qualquer coisa que aponte para você uma outra verdade, como o anjo Moroni, né, que aparece e diz, olha, eu tenho uma verdade maior que a de Cristo. Tem algo maior do que... Pronto, já não é de Deus. Isso aí você não deveria seguir. É fábula, é loucura. Tudo aquilo que te afasta de Deus é loucura. Tudo aquilo que te aproxima dele, através de Cristo, de fato veio da parte dele. Mas toma muito cuidado com essas coisas. Como eu falei, diante desse texto aqui, assim, qual é a conclusão desse texto aí? Eu não sei se de fato, eu entendo que para mim, no meu entendimento, o que é mais coerente é que de fato não foi Samuel que apareceu para aquela mulher, mas já tem outros que vão entender que sim, e eu não sei qual que é. Eu só sei que nós não temos acesso ao mundo dos mortos, mas Deus tem. Ele proíbe por que Deus proíbe? Porque você não tem acesso, simples assim. Porque você não tem acesso. Então, se eu não tenho acesso e aparecer, então já não veio de lá, né? Então, esse é o ponto. Você vê que no Novo Testamento chega até a dizer, né? Chega a dizer assim que eles tá aqui o texto, né? Que eles consultem os antigos e os profetas. Então, nós estamos aqui. Até o ponto desse vídeo aqui, você viu vários textos aqui em que os profetas estão falando contra isso e as Escrituras estão falando contra isso. Tá aí, ó. Tá aí, os textos aí. Então, tome muito cuidado, né? Tome muito cuidado. O que eu aconselho você é sempre buscar nas Escrituras. Busca nas Escrituras. De fato, Deus fala através de sonhos. Eu acredito que Deus fala através de profecia, essas coisas, mas tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado, porque Deus não fala... Essas não são as maneiras mais importantes de Deus falar. Como eu já falei aqui em vários vídeos, eu não canso de falar, Deus fala através das Escrituras, Deus fala através das circunstâncias e Deus fala através das pessoas que te amam. E Deus também fala secundariamente através de profecia, visão, seja lá o que você acha. Porque Deus ele tem infinitas formas de falar. Deus pode falar através de uma planta, através de um movimento do vento. Isso pode te trazer um entendimento, uma compreensão. Deus tem milhões de formas de falar. Essa que é a verdade. Agora, você só tem duas formas de falar com Deus. Através da oração, que é uma obrigação, e através das suas atitudes. As suas atitudes gritam ao ouvido de Deus. Então, uma atitude acertada é buscar as Escrituras, é buscar o entendimento da palavra, é se debruçar nisso, deixar que Deus te oriente nesse sentido. E quando Deus quiser falar com você, Ele vai usar outras formas e outros meios quando Ele assim achar graça. Mas nunca se esqueça das três principais. Amém?